Irmãos, nós estamos caminhando em uma série de mensagens esse mês na igreja dos heróis da fé. E já foi falado aqui na igreja sobre diversas pessoas, Abraão, foi falado sobre Enoque. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, versículo 32 a 34. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Se você puder fechar os seus olhos mais uma vez, Espírito Santo, nós te bendizemos nesse lugar, que o Senhor possa aumentar a nossa fé nessa noite, que nós possamos sair desse lugar com o nosso coração transbordante, sabendo que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai, homens e mulheres gigantes espiritualmente, que o Senhor aumente, Pai, a nossa vida, Deus, espiritual, em mais busca pelo Senhor, e mais profundidade na Tua palavra. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos para que todos que estão aqui, que estão assistindo pelo YouTube, Deus, que todas as mentes que estão presas possam ser libertas, todo pensamento impuro, pensamento confuso, que queira atrapalhar a semente da Tua palavra, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, e que a semente, Espírito Santo, da palavra de Deus, possa alcançar e atingir o objetivo pela qual ela é lançada, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com você sobre um desses heróis que está aqui nessa galeria, e o nome dele é Jefté. Alguns aqui já estudaram e viram a história desse homem, talvez para você é a primeira vez que você vai ouvir falar de Jefté. A história dele eu quero trazer uma resumida para você, ela está lá no livro de Juízes, capítulo 11, lá você pode acompanhar 11 e 12, toda a história de Jefté. E é engraçado que esse homem de Deus, ele não tinha nada favorável a respeito dele, muito pelo contrário, todas as circunstâncias eram desfavoráveis para Jefté. Mas ainda assim ele foi colocado, com uma história tão pequena na Bíblia, ele foi colocado na galeria dos heróis da fé, ao lado de homens como Abraão, Moisés, Enoque. E nós precisamos entender o que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, viu nesse homem, que havia de tão grande importância, com o qual nós devemos aprender hoje em dia. Se ele é um homem colocado aqui numa galeria, ao lado de outras pessoas tão relevantes na Bíblia, é porque tem algo a aprender com a história dele. E aqui nesse hall, eu li com você até o versículo 34, desculpa, e aqui um pouco mais abaixo, quando cita ele rapidinho ali, Jefté, embaixo fala algumas coisas pelos quais eles foram reconhecidos como homens de fé, e mulheres também de fé. E aí, aqui diz, nesses versículos, eles conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, e eu fui tentar achar o que Jefté fez aqui dessa lista. E aí eu ia para Juízes 11 e li a história dele. Abri em Hebreus, o que ele fez aqui para ele estar nessa galeria. E aí tem uma frasezinha aqui no meio, que foi onde eu encontrei o que destacou Jefté. Que foi aqui exatamente no versículo 34. Da fraqueza tiraram forças. Se tem uma coisa que esse homem fez, ele fez, como nós dizemos, do limão uma limonada. Da fraqueza ele tirou forças, e o tema dessa mensagem é: da fraqueza tire forças. Para nós sermos colocados diante de Deus esse ano, como gigantes espirituais, como homens e mulheres com um legado, relevância no mundo espiritual, nós precisamos, além de tudo que nós estamos ouvindo aqui nos cultos, hoje em especial, o Espírito Santo quer nos dizer que nós precisamos tirar forças da fraqueza. Você pode falar para quem vai pagar sua janta hoje: tire forças da fraqueza. Resumindo a história de Jefté, Juízes capítulo 11 vai dizer que Jefté, ele era filho de Gileade. Pensa só você nessa história.
Jefté tinha os seus irmãos e o seu pai Gileade. Os seus irmãos todos eram filhos de uma esposa, da esposa de Gileade. Jefté era fruto de um adultério. A Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. E por causa disso, de um erro do seu pai, ele não teve culpa alguma, mas por um erro do seu pai, que cometeu um adultério, Jefté foi expulso de casa pelos seus irmãos. Isso você já começa a entender a história problemática que esse homem tinha. E a Bíblia diz que ele começou a andar com homens levianos. O que era isso naquela época? Homens, obviamente, que não eram de boa. Homens que não eram bons homens. Homens, podemos dizer hoje em dia, da rua. Homens que mexiam com coisas erradas. Jefté então mora ali, é expulso de casa, começa a morar, a viver com esses homens levianos. Por algo que aconteceu que não fosse culpa sua. E acontece que, para resumir a história, um belo dia, os amonitas, se você gosta do Antigo Testamento, o povo que perturbava o povo de Israel. Os amonitas um dia acordaram, eu acho que eles dormiam e acordavam e falavam, vamos perturbar Israel. E foram atacar Israel. Israel estava na época em que eles não tinham um rei. Então, eles falam, a gente precisa de alguém para batalhar por nós. Você lembra que eles não confiavam no Deus das guerras, no Deus de Israel. E eles olham e pensam, vamos falar com Jefté. Eles chegam até esse homem e falam, Jefté, os amonitas estão atrás de nós e nós precisamos de alguém que guerreie por nós. Você imagina os irmãos que te expulsaram de casa, a família que te rejeitou, um povo que não tinha uma boa visão sua, porque você não andava com gente boa, agora está pedindo sua ajuda. Jefté então, ali eu imagino que ele teria duas situações. A primeira delas é a que a gente muitas vezes tem e por isso deixamos de ser usados por Deus. É olhar e falar, agora vocês vêm atrás de mim. Agora vocês vêm pedir minha ajuda. Quantos de nós muitas vezes não olhamos e falamos, agora minha família quer ajuda. Eles que me criticaram, eles que às vezes você teve até um histórico parecido, que me rejeitaram, por eu ter tido pais divorciados, enfim. Às vezes nós olhamos e falamos, agora é hora da vingança. Essa pessoa veio pedir minha ajuda, agora é hora da vingança. Irmãos, tem músicas hoje em dia, louvores, que são louvores de vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vão estar lá na plateia e você no palco. Irmãos, o cristianismo é baseado em nós olharmos para as pessoas, por mais que elas tenham pisado, Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. E assim como José, que teve toda a rejeição possível do mundo, quando sua família chegou para pedir alimento, José abençoou eles. Esse é o Evangelho de Cristo. E para nós crescermos esse ano espiritualmente, a primeira lição que Jefté nos ensina é que nós precisamos esquecer o passado e estar dispostos a cumprir o sim de Deus, independente do que passamos. Jefté olha ali para os irmãos pedindo a sua ajuda, para aquele povo pedindo ajuda. Então ele diz, tudo bem, eu vou. Um homem que tinha uma identidade tão firmada, que ele não colocou a rejeição acima do propósito que Deus tinha para aquele povo. Ele não colocou o passado em cima daquilo que Deus tinha para aquele povo. E talvez você tenha colocado coisas do passado acima do que Deus está te chamando para fazer. Às vezes você tem colocado a rejeição acima do que Deus está te chamando para esse ano, para você viver em Cristo. E como Jefté, para nós crescermos espiritualmente, é hora de sabermos a nossa identidade, que não é uma identidade de rejeição, que não é uma identidade baseada no erro dos outros, mas é uma identidade firmada na obediência ao que Deus está nos chamando. Quantos obedientes aqui vão viver esse ano no sim de Deus? Aleluia! Irmãos, e é nesse ponto da história que ele se torna o herói da fé. Porque da fraqueza ele tirou força. Daquilo que poderia ser a maior fraqueza dele, que ele poderia remoer pela sua vida inteira, ele tira força e cumpre um propósito magnífico de Deus para uma nação.
Para ser um gigante espiritual reconhecido por Deus, nós precisamos dizer sim. E Juízes 11, 29, tem uma palavrinha que esse versículo começa, que ele diz assim, que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Quando você está acompanhando a história, foi a partir do momento que ele disse sim. Então, o Espírito do Senhor, quando a Bíblia falava sobre vir, era uma capacitação. O Espírito do Senhor que desceu sobre Davi ali quando ele matou Golias. Agora o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então toma ele, e tomado pelo Espírito de Deus, ele vence a batalha contra os amonitas. Irmãos, quando a gente entende isso, aí a gente reconhece, poxa vida, por isso que esse homem foi colocado como um exemplo, porque Deus não olha o passado, Deus olha a partir do momento que você disse sim. Ele te capacita nesse momento para você viver o id dele, para você viver o propósito dele, em nome de Jesus. Não existe crescimento espiritual para quem vive prostrado. E prostrado no sentido de viver na angústia, de viver no passado. É impossível, é incompatível, é como água e óleo. Você estar prostrado e querer que o Espírito Santo te tome com valência, com coragem. Tem 2 homens na palavra de Deus, um deles, Josué. Depois você pode ler Josué capítulo 7 na Bíblia, quando traz essa passagem. Josué, quando ele recebe ali aquela missão pequena, né, de suceder Moisés, ele fica toda hora, você vê o Josué inteiro, o livro de Josué inteiro fala, não temas, seja forte, não temas, seja forte, porque ele vivia com medo. E aí em Josué capítulo 7, uma hora ele se prostra, e começa a se lamentar. E aí eu acho que essa parte que as pessoas esquecem que é importantíssima. O Senhor chega para Josué e fala, Josué, levanta-te, por que você está prostrado? Nós esquecemos que o nosso Deus conversa conosco em pé. Existe um momento, como Eclesiastes diz, de chorar, mas existe um momento de se levantar. Se nós estamos chorando, se nós estamos magoados, se nós estamos paralisados pelo passado há muito tempo, é hora que o Espírito Santo está falando, levante-se, porque você está prostrado. Levante-se, porque há um propósito, como havia na vida de Jefté, para um ganho, para um favorecimento do reino de Deus, de pessoas para Cristo, que precisa de você em pé. Sabe, Elias, em 1 Reis capítulo 19, Elias era um homem, ele era assim, irmãos, muito cheio da presença de Deus. Mas depois dele fazer a maior loucura que eu já vi na Bíblia, desafiar todos aqueles profetas, desafiar Baal, e trazer ali a presença de Deus pública ao povo de Israel. Elias então fica com medo de Jezabel. Elias não teve medo de 800 profetas, mas teve medo de uma mulher. E aí ele chega ali, talvez a gente precisa melhorar nosso temperamento mesmo. E ele chega com medo de Jezabel, Deus já tinha livrado ele de tantas coisas. E ele chega dentro de uma caverna e deseja a morte. 1 Reis capítulo 19 fala que ele desejou morrer. E aí o que acontece? Você acha que o anjo de Deus ficou lá fora esperando? Não, Elias, levanta. Elias, não, vou esperar o seu tempo, Elias. Não, pode chorar mais um pouquinho, fica aí derramando lágrimas. O anjo de Deus vira e fala assim, levanta, come e anda. O próprio anjo de Deus traz o alimento para Elias, para agilizar. Então Elias começa a caminhar no deserto. Se você estudar a história e os mapas do deserto, Elias pegou um caminho que não era para ele ter pego. E sabe o que o anjo falou? Eu não mandei você vir, você vai voltar pelo deserto e pelo caminho que você deveria ter ido. Porque o Senhor Jesus, Ele tem compaixão, Ele é compassivo nas nossas vidas, Ele cuida das nossas dores, mas tem tempo que para nós crescermos espiritualmente, a gente precisa levantar, a gente precisa tirar o pano de saco, as cinzas da cabeça e começar a caminhar. Para nós sermos homens e mulheres de fé, nós precisamos acreditar num Deus que cura as nossas feridas. Irmãos, por que nós acreditamos que Deus cura as nossas feridas e ficamos espiando por baixo do curativo?
Que confiança é essa num Deus que sara as nossas dores, se todo dia que a gente tem oportunidade, a gente arranca o band-aid, ai, como está feio essa ferida. Um povo que é emocionalmente saudável, um povo que quer crescer espiritualmente, melhor dizendo, precisa ser emocionalmente saudável e confiar num Deus que sara todas as nossas dores. Confiar numa identidade firmada a partir do dia que você disse sim para Jesus. Quando você disse sim, todo o seu passado, ele serve só como testemunho. E olha lá, viu, irmãos, ainda vou falar algo aqui. Às vezes tem, aqui não, graças a Deus, mas eu já vi testemunhos na internet, assim, às vezes, que o irmão parece que está gostando de falar do passado. Ah, irmão, quando eu bebia. Nossa, quando eu fumava, quando eu ia para festas. E aí fala 40 minutos. Os últimos 1 minuto do coisa. E aí Jesus me curou, Deus abençoe a igreja. Irmãos, nós precisamos ter ânimo em falar daquilo que Ele vai fazer. Daquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Em nome de Jesus, é disso que nós temos que falar. Ah, meu Deus, se eu fosse Jefté, graças a Deus que não estava nas minhas mãos. Porque como muitas vezes nós agimos de querermos nos vitimizar mesmo. Muitas vezes Deus vai precisar nos tirar desse lugar, mas a partir do momento que Ele te tirou, não volte para esse lugar. Não volte para Lodebar. Não volte para o lugar de dor, de lamúria, de sofrimentos. O Espírito Santo, Ele toma pessoas valentes, e eu até anotei uma frase aqui, que eu vi esses dias, que para Deus fazer algo novo, a gente precisa dar um fim. Deus só faz algo novo onde nós escolhemos dar um fim. E eu achei isso muito interessante, porque nós esperamos algo novo de Deus e que Ele deu o fim nas coisas que estão abertas. E muitas coisas nós precisamos encerrar. Nós precisamos olhar para aquele lugar e fechar aquela porta. Esse daqui foi o fim de um ciclo. Esse foi um fim de algo na minha vida que aconteceu. E agora é coisas novas. Deixa Deus fazer algo novo e comece a dar fim em coisas que precisam ser finalizadas esse ano. E em nome de Jesus nós vamos ver florescer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Glória a Deus! Nós nos mostramos gigantes espirituais justamente na adversidade. É impossível você ser testado na sua fé, na sua coragem, em um momento bom. Você já ouviu aquela frase, um mar calmo não faz um bom marinheiro. Quando nós trazemos para a vida espiritual, nós só somos aprovados por Deus quando somos provados por Ele. Nós só podemos ser aprovados numa prova em que nós estamos realizando. Então, muitas provações que nós passamos é para sermos aprovados por Deus. E é nessas adversidades que nós mostramos ser gigantes espirituais. Irmãos, imagina só se isso não tivesse acontecido com o povo de Israel, se eles não tivessem em guerra, a gente nunca ia saber o nome desse homem que está escrito aqui. Imagine se os muros não tivessem sido destruídos ali pelo povo, nós nunca conheceríamos Neemias. Se o povo não tivesse passado fome em Israel, nós nunca conheceríamos ali o que José fez através da administração. Nós precisamos, na adversidade, mostrarmos ser homens e mulheres de fé. Quando está tudo bem, é fácil, mas quando nós temos um histórico como esses homens, e talvez seja o seu caso, um histórico de estar passando muitas provações diante de Deus, é nesse momento que a nossa fé é provada. É nesse momento que a nossa fé é colocada no fogo, para nós mostrarmos diante de Deus que, independente das circunstâncias, a nossa confiança está nele. Você pode dizer isso: Senhor, a minha confiança está em Ti, e em Ti somente. Glória a Deus, aleluia. E caminhando aqui para o final, irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 13, no começo desse capítulo dos heróis da fé, se você puder abrir Hebreus 11, 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe,
e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O versículo 14 vai falar que esses homens, eles procuravam uma pátria. O que isso quer dizer? O que tudo isso que a gente está ouvindo falar, que vai encerrar quarta-feira que vem com José William, o que esses homens têm em comum? Cada um teve o seu destaque em uma área diferente, como a gente leu no versículo 32, uns governaram, outros adquiriram sabedoria, e agora está falando que todos eles tinham algo em comum. E olha que interessante para nós crescermos espiritualmente. Eles não tiveram, a maioria deles não teve a promessa nas suas mãos, eles viram de longe, como Moisés. E aqui a gente aprende um ponto. Muitas coisas que nós estamos orando hoje, talvez nós não vamos ver. E onde está a nossa fé para crer que vai acontecer? Moisés não chegou a ver a terra prometida, mas ele tinha tanta confiança que ele gastou 40 anos da sua vida guiando um povo para um lugar que ele não viu. A minha avó orou a vida inteira pelos 3 filhos dela, e alguns ela nem viu onde chegou. E hoje está os 3, só minha tia que não está aqui, mas os 3 na igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas coisas que você está semeando em oração e está falando não tem resultado, não está caminhando, eu estou perdendo a fé. Muitas coisas vão precisar ser cultivadas em oração, em jejum, em busca do Senhor, e talvez o fruto, ele é futuro. Mas quão prazeroso é saber que a fé é justamente a certeza daquilo que eu não estou vendo. Ter fé em Deus é ter certeza que Ele vai fazer, ainda que você não esteja vivo para presenciar. Mas você tem tamanha fé, e por isso que esses homens eram os heróis da fé. Eu imagino eles, olha essa colocação, por que eles eram os heróis da fé? Porque eles criam em algo que eles não viram. Abraão subindo com Isaac, falou assim, eu vou, porque Hebreus aqui, quando vai citar sobre ele na galeria dos homens da fé, fala assim, que ele sabia que mesmo que ele precisasse matar, Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ele cria em algo que ele nem estava vendo. Nós precisamos, será, de ver algo para crer? Será que você está precisando, Deus, me mostra, me mostra, me mostra, e Deus está falando, ora, 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 tenha fé, tenha fé. E esse ano, em nome de Jesus, vai ser um ano, como eu disse, de crescimento da nossa fé, em nome de Jesus. Nós vamos ter tanta fé, irmãos, que nós não precisamos, Deus não precisa me provar nada, Deus não precisa me mostrar nada, porque a minha confiança está em Ti. O Kairós de Deus é totalmente perfeito, o Kairós de Deus, o tempo dele ultrapassa o Cronos. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, e isso se chama confiança. E agora, realmente encerrando, eles dizem que além de não ter as promessas, mas ainda assim crer, eles se alegraram e eles confessavam que eram estrangeiros nessa terra, ansiando por uma pátria. Sabe o que está falando? Eram homens de tanta fé, que eles caminhavam aqui como estrangeiros e tendo essa consciência a todo tempo. Eu sou um estrangeiro, eu sou um peregrino aqui. E eu anseio por uma pátria. Sabe o que é pátria, irmãos? No final do ano passado eu fui ao Chile. E a gente passava, cada esquina que a gente passava tinha uma bandeira do Chile. E parecia quase um ritual. A gente ia para o meio da Cordilheira dos Andes e falava, o que tem aquela bandeira ali no meio? Era bandeira em tudo quanto é canto. E o Gui explicou que eles são muito patriotas, que eles lutam pelo seu povo. E quando eu li isso sobre pátria, a pátria é ansiar ser cidadão, ser participante de uma nação. E quando a Bíblia vai falar sobre pátria, ela fala sobre uma pátria celestial. Esses homens, eles caminhavam aqui na terra, ansiando ser cidadãos de um lugar celestial. Em nome de Jesus, nós vamos caminhar o ano de 2025, sabendo que somos peregrinos, que as tribulações do tempo presente não se comparam com a pátria celestial, com a glória que há de ser revelada. Aleluia! Você que é cidadão do céu, aplauda Jesus. Aleluia! Glória a Deus!
Caminhando nisso, as coisas do mundo não paralisam você, porque você não é daqui. Você é um cidadão dos céus. Sabe, um dia os discípulos disseram: Pai, tira-nos do mundo. E ele fala: vocês não são do mundo, vocês estão aqui por um tempo. Mas existe uma pátria celestial. Nós nascemos para a eternidade. E é lá que nós vamos passar o resto. E toda a nossa vida, não é nem resto porque é uma eternidade, toda a nossa vida com Jesus. Então o que acontece é que a partir de hoje você vai caminhar sabendo que as coisas desse mundo não definem quem você é. A culpa, como aconteceu com Jefté, exercida na sua infância, no seu passado, das pessoas, não definem quem você é e não vão te paralisar, porque há um lugar em nome de Jesus, uma pátria celestial que você faz parte. Aleluia, fique de pé, se você pode pegar na mão desse cidadão do céu que está do seu lado aí também. E que você, em nome de Jesus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então comece a orar por essa pessoa. Um ora pelo outro e quando nós falamos, nós ouvimos, a nossa fé vai sendo aumentada. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor aumente a nossa fé, que nós possamos, Deus, crescer espiritualmente. Eu oro por pessoas que têm ficado presas nas coisas deste mundo, nos acontecimentos, nas circunstâncias. E nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração, a nossa vida aqui, Pai, não vai ser paralisada por coisas mundanas, mas nós iremos prosseguir em fé, sabendo e ansiando por um lugar, Espírito Santo, onde não há mais dor, onde não há choro, onde não há circunstâncias, e a nossa única ânsia, o nosso único anseio vai ser clamar santo, 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 em alegria junto com os anjos. As tribulações desse tempo, Pai, não podem ser maior do que o nosso desejo de dizer sim para o Senhor. A nossa vida aqui na terra não pode se resumir a ficar prostrado. Em nome de Jesus, você que anda prostrado, essa é a noite de você se levantar. Ouça o Espírito Santo dizendo: levanta, porque você ainda está prostrado, porque você ainda chora. Põe a sua confiança em mim, eu, o Senhor, o farei. Eu, o Senhor, tenho tempo nas minhas mãos. Eu, o Senhor, tenho poder, eu sou onipotente. Eu, Senhor, sou onipresente, eu vejo, eu tenho visto, eu não sou ausente. Nós queremos manter os nossos olhos em Ti, deixando as coisas que para trás ficaram, avançando para o alvo, para que o autor e consumador da nossa fé, o nosso Jesus Cristo, possa nos achar aprovados diante dEle. Eu declaro por um espírito de valentia, de coragem nesse lugar. Todos que estão com medo, sejam revestidos de coragem pelo Senhor Jesus, para que quando o Senhor colocar diante de nós uma missão, Pai, seja onde for, nós como soldados possamos dizer sim, ainda com feridas, possamos confiar que o Senhor derrama o bálsamo nas nossas vidas, o azeite que cura. Receba no seu lugar azeite do Senhor Jesus, o bálsamo que havia em Gileade, que essa noite o Espírito Santo possa derramar sobre nós, cura em nome de Jesus, um tampão nas feridas em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a parar de querer olhar para trás. Eu oro em nome de Jesus para que, como a mulher de Ló, Deus, nós não possamos, Pai, ser tentados a olhar para trás. Tudo que o Senhor decidiu a partir do nosso passado já findou, já terminou, e o Senhor tem cuidado de nós hoje. O Senhor tem propósito hoje, não foi ontem. Não foi o ano passado, não foi em 2015, 2016, é hoje, Espírito Santo de Deus. Aleluia, que você possa ir para sua casa queimando de amor pelo Senhor Jesus, um Deus que deixou tudo para te dar eternidade com Ele. Glória a Deus. Abraça esse cidadão do céu aí do seu lado, que você possa ir na graça e na paz do Senhor Jesus.